Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Escobar, presidente do Sind Lojas Rio Grande Região, e agradeço vocês por estarem aqui conosco neste Sindcast. Hoje você vai acompanhar uma conversa importante com o Dr. Esperon, ao nosso candidato à nossa Prefeitura Municipal do Rio Grande. Nesta entrevista, vamos entender melhor as propostas e como elas podem influenciar o futuro da nossa cidade e do comércio. Fique com a gente e aproveite. Tudo bem, candidato? Seja bem-vindo ao nosso Sindcast. Boa tarde, Luiz Escobar. Uma satisfação estar aqui nesse bate-papo contigo e realmente agradecer a oportunidade, que é mais uma maneira de esclarecimento sobre as nossas propostas rumo à Prefeitura do Rio Grande a partir do dia 1º de janeiro de 2025, se for da vontade de Deus, como sempre tenho dito. Está bem, doutor. Terminando a nossa apresentação, nós integramos o sistema FEComércio RS, juntamente com nossos braços sociais, que é o SESC e o SENAC, e os sindicatos patronais do comércio, que também temos aqui em Rio Grande, que é o Sindgêneros, que é presidido pelo Luiz Castanha. Bem, então estamos aqui para ouvi-lo e vamos partir para a primeira pergunta. A importância das empresas. Na sua visão, qual é o papel das empresas no desenvolvimento do município? Sem dúvida, os mais diferentes ramos, independente se é do comércio ou outros ramos, são fundamentais. Não poderia ser diferente esse nosso entendimento. E já levando para o lado político, ideológico, a democracia cristã do nosso partido, o seu conteúdo programático, também a nossa convicção, o empresário, o comerciante, não pode ser tratado, não dá o nome aos bois, não sou aquela política tradicional, né? O Partido dos Trabalhadores, ele pune, né? Agora, né, a nível nacional, que é lógico que acaba havendo desdobramento, né? Cada vez uma carga tributária maior, recentemente houve um aumento, e encara o Partido dos Trabalhadores os empresários como capitalistas. Na realidade, o empresário é um trabalhador com capital, que realmente traz o fardo pesado da carga tributária, não tem muitas vezes segurança nos seus comércios e todos os outros que deveriam ter o retorno do seu imposto. E se esse trabalhador com capital que emprega tanta gente, que é a mola mestra da circulação da riqueza, daqui a pouco tem empresários que estão já bem situados, vão cansar e vão parar de dar trabalho, emprego e geração de renda para os outros trabalhadores. Então, realmente, nós não comulgamos com esse tipo de tratamento e estamos sempre, evidentemente, também em relação à agilidade nos governos, em relação à burocracia que existe na Secretaria da Fazenda, Meio Ambiente, também, às vezes, empresas que precisam de licenciamento, não há celeridade. Nós temos notícia aqui no nosso município que muitas empresas que sondam acabam realmente desistindo, né, devido, e nós queremos reformular também uma prefeitura bastante ágil. Os servidores muitas vezes não estão sendo valorizados. Eu também sou municipário, sou concursado na Secretaria da Saúde, e nós vemos que temos bons funcionários, mas muitas vezes são as condições de trabalho. E também vamos fazer no nosso governo, se for da vontade de Deus, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, um treinamento, e vamos cobrar dos secretários municipais das diferentes áreas ligadas ao setor produtivo a agilidade e celeridade. Primeira vez, segunda, terceira, exonero. Não, eu não sou um governo, nós vamos escutar a sociedade, desde o cidadão do bairro ao empresário, não poderia ser diferente. Nós queremos ser prefeitos de todos, mas não vamos tolerar outra coisa desses partidos aí que marcam reunião para marcar reunião. Não. Um governo de ação, com agilidade e celeridade nas pautas que envolvem o setor empresarial. Muito bem. A nossa segunda pergunta, candidato, é sobre a reurbanização do nosso calçadão. O calçadão de Rio Grande é uma área de grande circulação comercial e representa um ponto importante para o comércio local. Quais são suas propostas para a reurbanização do nosso calçadão, visando melhorar a infraestrutura e a atratividade para comerciantes e consumidores?
Sem dúvida, isso passa por um novo plano diretor. Inclusive, há poucos dias tivemos também uma sabatina no Sinduscom, onde realmente nos posicionamos que tudo passará, inclusive trazendo o Ministério Público, juntamente com a Prefeitura, para que o IFAM, o IFAI, o Instituto dos Arquitetos, pois eu não admito nós termos um centro da cidade, o centro histórico, confundido alguns prédios, como todo prédio, quer comercial ou residencial, ele tem a sua história. Moraram famílias que tiveram lá a sua vida, criaram seus filhos. Agora, uma coisa é velharia, outra coisa é prédio realmente. Então, não vamos admitir fachadas escoradas com varas de eucalipto, e para realmente nós não vermos mais essa situação deprimente do nosso centro da cidade, onde nós temos dois, vamos até estender a pergunta sem subir, a própria rua 24 de Maio, que é uma rua também comercial, a própria Silva Paz, que são verdadeiros shoppings a céu aberto, e a situação do calçadão sujo, as lajotas totalmente, uma arapuca, o cidadão que tem uma queda, fratura um braço, uma perna, as pessoas deficientes visuais, como é que podem circular pelo calçadão? A gestante, eu sou médico obstetra, o centro de gravidade é deslocado devido à gestação, uma verdadeira arapuca. O próprio município fica vulnerável, pois ele é litisconsórcio com essa situação. Então nós queremos a revitalização, até que tem que ser feita uma parceria, mas nós temos, independente dessa parte comercial, nós temos muitas áreas no centro da cidade ociosas. O centro tem que ser novamente também a sua parte residencial ocupada, que também vai se traduzir em mercado consumidor para o centro, e também favorecer que as pessoas voltando a morar no centro, ajudar no caos da mobilidade urbana, né? Então acho que a situação é por aí, e não vemos também com bons olhos, né? Até para ser mais claro, a situação da Zona Azul. Quando foi implantada, eu realmente não me cheirou muito Isso bem a até estará na situação. próxima pergunta. Exatamente. Então, eu acho que passa por a situação difícil da economia, e muitas pessoas, eu sei que a gente anda por todos os bairros, sou morador do Distrito do Povo Novo, muitas pessoas já nem vêm ao centro, porque parece, é pouco, mas as pessoas pesam, né, em relação a isso. Então, nós, a partir de 1º de janeiro de 2025, nós vamos rever o contrato com a Zona Sul, e se não puder ser extinto, ele vai ser revisto, inclusive, claro, nós vamos ter que, as medidas jurídicas, deve ter multa, mas realmente vamos estudar isso, e a nosso ver tem que ser extinto, e se não for possível, inclusive, isso está na mão de uma empresa de lajeado. É muito comum nós estarmos servindo de escada para outros municípios, né? Tem outras pautas. Se ele não puder ser extinto, revisto, e assim que puder, vir para a mão os recursos advindos da Zona Azul, de estacionamento coletivo, ir para o Fundo Municipal de Saúde ou para o Fundo Municipal de Assistência Social, mas não ir para empresas de fora do município, onde arrecada o nosso dinheiro, e eu acho um verdadeiro absurdo. Não sei como é que ainda não tomaram uma providência em relação a isso. Mas até vou continuar nessa mesma pergunta, para a gente ter vamos dizer assim, uma outra resposta no sentido da Zona Azul, que é a parte da pergunta. O sistema de estacionamento rotativo, conhecido como Zona Azul, é fundamental para facilitar o acesso às áreas comerciais da cidade. O senhor pretende expandir ou reformular este sistema em Rio Grande? E existe a possibilidade de redução do valor? Sem dúvida, né? Foi o que eu acabei de dizer anteriormente. Se porventura sai de uma empresa que leva o dinheiro para fora do município, nós temos tudo para reduzir o valor, e se esse valor, mesmo que seja menor, ficar na mão, como disse, que seria reinvestido pelo menos na parte, um retorno para o cidadão que paga os seus impostos. Bom, ele vai vir ao centro, vai no comércio, vai adquirir lá os produtos, os mais diferentes produtos, mas ao mesmo tempo ele sabe que parte daquele recurso que ele está pagando, ele vai ter
quando precisar usar os diferentes serviços que o município às vezes não tem os recursos suficientes. Então seria até uma fonte de arrecadação para o município, não para uma empresa que, ainda se fosse do município, teria meus questionamentos. Mas né, não posso admitir que haja evasão de recursos do cidadão rio-grandino para fora do município. Tá bem. Sobre o transporte público coletivo. Sabemos que a mobilidade urbana é essencial para o comércio, pois impacta diretamente o fluxo de colaboradores e de clientes. Quais são suas propostas para melhorar o transporte público na cidade do Rio Grande, garantindo que ele atenda tanto trabalhadores quanto consumidores de maneira eficiente? Muito bem, essa é uma pauta que nacionalmente a gente sabe que o transporte coletivo deixou de ter a lucratividade que tinha no passado. Inclusive, nós aqui tínhamos uma fada madrinha de muitos políticos, a noiva do mar. Hoje, na realidade, né, a gente sabe, os municípios ao longo do Brasil têm que injetar para o que realmente a passagem não está bom para o cidadão, não está bom para as empresas os governos têm que pegar recursos dos impostos para colocar no sistema. Então eu penso da seguinte maneira: primeira coisa, pela transparência, que nós não admitiremos isso é legal, a parte da transparência, inclusive inovando. Nós, volto a dizer, se for da vontade de Deus e do nosso povo, da nossa cidade, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, nós vamos colocar um telão no Largo João Fernandes Moreira, na frente da sem número na prefeitura, onde ali nós teremos online o que está sendo arrecadado de imposto, do IPTU, do ISS e também aonde está sendo gasto. Então, mas em relação ao transporte coletivo, nós queremos implementar de maneira gradual. Sabemos que é caro a energia limpa através de ônibus elétricos e, antes disso, a licitação. Que os dois projetos que estiveram à frente do município ao longo de quase 30 anos ficaram já durante as campanhas políticas anteriores de licitar e não houve essa licitação. Também uma situação mais ousada, que infelizmente eu passava ao longo da Roberto Sokovs e assistia aquele verdadeiro desleixo. Nós tínhamos uma ferrovia pronta ligando a Zona Oeste, a zona de um mercado extremamente consumidor de pessoas que precisam, a massa de trabalhadores que precisam do transporte coletivo, e simplesmente dia a dia nós vimos sendo subtraídos os trilhos. Mas daí a pouco, quem sabe, com arrumo, locomotivas que já não têm condições de viagens, onde tem trajetos mais longos, mais acidentados, uma parceria, né? E tenhamos um trem da Zona Oeste à antiga estação marítima e o outro do Balneário Cassino até o centro da cidade. Por exemplo, faz uma coisa ousada. Agora, a duplicação, ela já não é o suficiente, já está 10, 15 anos atrasada, né? Ainda mais com a expansão em direção ao Balneário Cassino. Também uma outra situação em relação ao transporte coletivo é o cumprimento. As pessoas no final do dia e no início do dia andam superlotados e nos horários intermediários, 2 horas e tanto nas paradas, também sujeitas além né, do tempo. É lógico que ficam nas paradas, né, aos milhantes, aos assaltos, né? Então realmente nós precisamos fazer uma intervenção muito forte em relação a isso. E nós temos uma cidade plana, né? Então o custo é muito baixo. Uma passagem barata aí, de repente, R$ 2, bate e volta, um trem, um metrô de superfície, né? Imagina lá na Grande Porto Alegre se não houvesse o Transurb, né? É verdade. Então, recursos existem. O que está faltando daqui para o Rio Grande é criatividade, inovação, resgatar o senso de. Inclusive, eu penso, né, até trazendo para a parte da gestão administrativa, reduzir as secretarias para 12, mas ter
uma secretaria especial, um escritório em Brasília, para estar mais perto dos projetos, mais perto da bancada gaúcha e não ficar sujeito a despachantes, a lobistas que, infelizmente, muitas vezes, né, acabam atuando nos governos. E nós não vamos, evidente. Inclusive, se for realmente da vontade de Deus, nós estivermos à frente do município a partir de 1º de janeiro de 2025, nós na antessala vamos botar uma placa bem grande. Nesse governo não recebemos propina. Tenho dito. Muito bem. A quinta pergunta, candidato, é sobre a defesa civil. Sim. Algo muito importante aí. Esta última agora, que foram essas enchentes. Mas Etacome, né? Sabemos que não é só isso, né? Que a gente tem que, daqui um pouco, ter cuidado e ter prevenção. Prevenção, tem mais tempestades, enfim. Mas na recente enchente que atingiu a nossa cidade, a Defesa Civil desempenhou um papel crucial no auxílio à população e mitigação de danos. Quais medidas o senhor pretende adotar para fortalecer a infraestrutura de prevenção e resposta a enchentes? E garantindo que o comércio e áreas mais afetadas estejam melhor preparadas para eventos climáticos extremos no futuro. Isso nós falamos uma cidade como um todo. Claro. Tá? Toda a nossa hora, nós temos. Sim, somos uma península, na verdade. Sem dúvida. E nós temos áreas que, evidentemente, precisam de regularização fundiária. Nós precisamos criar bairros planejados populares sustentáveis, né? Isso, inclusive, em direção à Vila da Quinta, o Povo Novo, que, inclusive, eu sou morador do Povo Novo. Nós sabemos da evasão de recursos pela proximidade de Pelotas. Então, nós precisamos realmente garantir que mesmo em situações muito menos drásticas, tem áreas que, até com chuvas, vamos dizer, normais, né, que elas também são vulneráveis e daqui a pouco é uma intranquilidade, lógico, isso tem que ser muito discutido com a comunidade, com os moradores, ninguém vai fazer as coisas de cima para baixo, mas temos que oferecer a possibilidade. Por exemplo, a angústia de muitos até pequenos comerciantes da periferia dessas áreas fica preocupada porque já estão estabelecidos aí há 20, 30 anos, têm os seus clientes, vende daquela maneira antiga, ainda no caderno, aquela coisa toda, e daqui a pouco, vamos mudar. Não, na realidade, esses bairros, por isso, planejados, né, no sentido não só dos equipamentos públicos, a obrigatoriedade do saneamento básico, de uma escola, de uma praça, equipamento esportivo, mas assim, ó, aquele que é comerciante, ele vai ter o seu comércio também nesse bairro, também em relação à prevenção, à ampliação das casas de bombas, estar sempre atento ao funcionamento das mesmas, com manutenção periódica, testes, um plano de contingenciamento, treinamento da própria população para que ela se desloque e, ao mesmo tempo, a parte da segurança linkada, porque as pessoas muitas vezes não saem dos locais, né? Nós sabemos em determinados bairros, até no próprio interior do município, na Ilha Torotama, eu sou proprietário rural, além de na localidade de Petrolina do Povo Novo, também no bairro do Silveira, e no segundo distrito Carreiros, né? Corredor do Guanabara, e lá na parte da Torotama, que é o bairro do Silveira no caminho para Torotama, mas as pessoas não saem devido à intranquilidade ainda do pouco que não conseguiram retirar, de estragar, ainda de serem subtraídos seus pertences. Então, realmente, treinamento das pessoas, daí a pouco um estudo em relação, daí a pouco, construção de diques, mas isso eu não sou profissional, mas nós vamos fazer uma consultoria, pois, por exemplo, na Holanda, nós estamos aqui a nível do mar, mas na Holanda é abaixo do nível do mar, e isso, não, é um país rico, mas isso a gente sabe que recursos internacionais, daqui a pouco trocar por crédito de carbono, então, alternativas existem. Nós temos situações urgentes para o nosso município, mas nós queremos fazer um governo com planejamento e de médio e longo prazo, porque se não houver um começo, evidentemente nós já temos 2, 3 gerações infelizmente comprometidas, evasão de jovens, pessoas em plena capacidade de trabalho,
com formação na nossa universidade, no IFE, que fazem sucesso, felizmente, fora do Estado, em outras cidades do Estado, até fora do país, e são pessoas capacitadas aqui que poderiam estar sendo absorvidas no mercado de trabalho e muitas famílias mesmo. Eu fui para Joinville, trabalhei, voltei aqui porque a minha família é daqui. A razão jamais deveria ter deixado eu voltar. Não me arrependo, me considero, com a graça de Deus, um vencedor. E talvez Deus tivesse essa missão para mim. E, independente disso, as famílias, é lógico, cada família que não gostaria que seus filhos se formassem e ficassem próximos. Eu tenho conversado com muitas pessoas, pô, tudo bem, tem pais e mães que até se mudam de Rio Grande, mas muitos não podem se mudar, já estão com uma certa idade, estão estabelecidos aqui, mas gostariam de conviver com seus filhos. E acaba que também construir outra família e acaba havendo um distanciamento que não teria necessidade de acontecer isso. No último censo, Luiz, 10 mil jovens de 18 a 29 anos foram embora da cidade de Rio Grande. 40 mil pessoas estão abaixo, os dados não são meus, são do IBGE, o censo atrasou por causa da Covid, é de 2022. 40 mil pessoas estão abaixo da linha de pobreza, por isso que realmente o comércio, né, desculpa o termo, está de chapéu na mão. E o comerciante com seu capital, daqui a pouco tendo que acorrer a banco, uma situação catastrófica, que eu tenho dito, não é ufanismo, mas nosso município é o município mais rico do estado. Esse porto aí não pode ser tratado como um acidente geográfico. Realmente o dinheiro passa por aí e não fica, pois nós somos, infelizmente, caudatários de Porto Alegre, da região de Caxias, e aí fica um círculo vicioso. Não temos representatividade política, porque não temos economia forte. Não temos economia forte e as representações políticas que tivemos, infelizmente, fizeram algum trabalho, mas infelizmente não conseguiram se autenticar, pois na realidade às vezes estão os interesses da família. Ah não, meu irmão, meu primo, não sei quem estão no Porto. E aí é lógico, a RS 764, olha o tempo que está levando para a duplicação. Na Grande Porto Alegre, em Caxias, na Serra, a estrada rápido fica pronto, um solo muito mais difícil, tem que dinamitar rochas. A outra parte da duplicação, até fizeram a duplicação e o viaduto não duplicaram, entregaram a obra. Essa situação aqui da BR-392, no quilômetro zero, o lote 4. Lote 4, e ainda tiveram a cara de pau de inaugurar a BR-116 com motonautas e não sei o que mais. E eu não vou entrar nessa discussão do vermelho, do azul, do Grenal, sou desse, eu sou daquele. Nós temos que ser de Rio Grande, e na realidade não estou a serviço de deputado nenhum, porque o que acontece? Eles é que precisam de nós. Vamos dizer, tem pessoas que são na folha de pagamento de deputado, estão representando um projeto político lá em Porto Alegre, eles pegam, tal cidade é minha, outra cidade é do outro, deputado. Não, é o contrário. Quando eles precisarem vir aqui, por isso nosso partido não tem coligação, não tem federação, o nosso fundo partidário é exíguo, e eu disse para a nossa presidente estadual que não mandasse um centavo. O meu vice, o Sullivan, que é um militar da Patran, empresário do ramo gastronômico, não sei se eu posso citar, hoje dono do Plaza Grill, era proprietário também do Buffet da Lagoa, e nós é que estamos custeando com recursos próprios, deixando às vezes de fazer uma viagem com a família, para acreditar que realmente é uma parcela de contribuição. Não vou resolver tudo, porque eu não sou mentiroso. Agora, imã nas mãos e, sem falsa modéstia, alguma capacidade de dedicação e conhecimento do município, que infelizmente temos candidatos que, por exemplo, em relação ao interior, se perguntar onde que fica a localidade do Belém, não sabe. Nós temos que fazer também o zoneamento agropecuário. Tem municípios pequenos que não têm outra alternativa e vivem muito bem do setor agropecuário. Temos que trazer a agroindústria para agregar valor. Pasmem, o leite, a bacia leiteira encolheu, nós já tivemos uma produção de 60, 80 mil quilos de leite por dia. O leite sai de Rio Grande, vai até Otônia, o produtor rural tem que pagar
quase R$ 1,05 de frete que poderia ficar no bolso do produtor, então temos que trazer agroindústria. A região da Campanha investiu, sempre teve pecuária de excelência, com genética, município de Bagé, Dom Pedrito, entrou na vitivinicultura, isso não é do dia para o outro, mas se não começar, olivicultura. Hoje nós temos os vinhos do Pampa com o terroir. O meu primo Jerônimo Santos, que há anos atrás foi homenageado na Câmara do Comércio por ser do setor petrolífero, acabou investindo no município de Canguçu, fazendo a Serra dos Tapes, azeite Potenza e Pé Coronel, Potenza inclusive premiado internacionalmente. Plantaram 300 mil pés de oliveira, tem um lagar, beneficiam na própria propriedade e ainda de mais outros 10 produtores. Então, evidentemente, nós temos que ser arrojados, linhas de créditos existe, né? Aqui mesmo na área retroportuária ainda existe mais de 500 hectares, temos recursos do PROED, que fica 10% do valor da área. Daqui a pouco, por que não capitanear os municípios do Rio Grande, que a tal propalada há anos, o pessoal, a choradeira, a metade do sul pobre, tem que terminar com essa choradeira, vamos exigir já para corrigir essa depressão econômica de décadas, quem sabe os municípios da metade sul se juntarem e uma zona franca da metade sul do Rio Grande do Sul. Mas isso aí tem que ter autenticação e não ficar cuidando de interesses de 2 ou 3 famílias, como se fosse o Nordeste. Lá o Nordeste tem a família Cavalcante, a família Seabra. Daí, só que lá dá até crime, né, por causa da política, né? Muito bem, candidato. Vamos passar para a 6ª pergunta, então, que é sobre segurança monitorada, né? E também a ostensiva, que pertence ao Estado, sim, que é a responsabilidade da nossa Brigada Militar. A briosa Brigada Militar. Sim, né? sim. As forças de segurança do Estado e da União. Não, sem dúvida. Eu sempre fui admirador da Brigada e, como médico, eles são realmente um anteparo aos conflitos familiares, fazem parto. Olha, realmente, claro, tem como existe na classe médica, na classe do agricultor, né, lá a pontinha dos icebergs, mas realmente a disciplina, a organização, né, são exemplos. São exemplos mesmo. Né? Então, o senhor estava falando sobre segurança, o cercamento eletrônico. Vou lhe perguntar. O comércio local tem manifestado preocupações com a segurança dos lojistas e consumidores. Isso em todas as áreas da cidade do Rio Grande. Tá? Na sua visão, qual seria o melhor caminho para garantir a segurança tanto nas áreas comerciais quanto nas áreas residenciais? A segurança passa pela Lei 13.675, que criou o Sistema Único de Segurança Pública, aos moldes do antigo Sistema Único de Saúde, onde ali existem verbas e, infelizmente, o município perdeu programas, verbas, convênios, e os que fez... Né? Pasme, eu gravei outro dia para a RBS, 9h30 da manhã, Secretaria da Segurança fechada, até um deboche, né? A pessoa tem que adivinhar onde é a Secretaria da Segurança, porque não existe nem a comunicação visual. Lá eu sei que funciona o PROCON também, é um prédio pintado de branco, mas não, lá né, as pessoas não sabem. Então nós queremos realmente estar atento a esses programas que existem, né, para o município não perder, como já aconteceu. E, inclusive, nós temos aqui uma facilidade que o custo não é tão elevado. Nós temos essa peculiaridade, nós temos 2 saídas do município. Então, é baixo custo, né, proporcionalmente, para o cercamento eletrônico. Né? E também nós queremos projetos socioeducativos, que já são comprovados em vários países, porque senão não adianta nós estarmos enxugando gelo. Isso passa pela educação, né? E, ao mesmo tempo, tendo emprego e renda, vai diminuir a marginalização e aí realmente nós vamos ter segurança. Então, acho que o cercamento eletrônico, uma integração realmente com a Brigada Militar, uma interação com a Guarda Municipal, os agentes de trânsito, valorização e que tenha realmente... Por exemplo, os assistentes de trânsito são atendidos por WhatsApp. Mas todo mundo tem... Não é bem assim.
não pode ser dessa maneira, uma dificuldade de fazer um contato com a Secretaria de Segurança. Então, realmente, eu acho que passa muito pelo vídeo monitoramento e por essa integração entre as diferentes forças de segurança, já que temos uma guarda municipal, cada vez já está até armada também, então realmente patrulhas periódicas, né? E a identificação das áreas de maior vulnerabilidade para ter uma atenção especial. A nossa guarda municipal ela auxilia bastante, né? Principalmente Sim, sim. principalmente na área central, nesses Claro. furtos e, Sim, sim, sim. e, Furto, descuido, que nem isso. Então eles já fazem um auxílio não, não, bastante, sem dúvida, não. né? Servidores só. É. A nossa sétima pergunta é com referência ao nosso Balneário Cassino, que é algo que chama bastante atenção para o turista, né? E é uma janela para recebermos aí e fazermos a propaganda para recebermos o turista de todas as regiões. E o empresário que está lá, alguns reclamam e com bastante veemência sobre aquelas ruas, principalmente das áreas centrais, que não estão pavimentadas e que requerem um tratamento, vamos dizer assim, mais adequado e uma aproximação maior do executivo municipal para que facilite o trânsito, até porque o que eles alegam é que o turista que vem visitar o cassino, na sua grande maioria, ele circula naquela área central do cassino. Mesmo o cassino tendo hoje se expandido, né, para o lado do Arroio e para o lado da Querência, aquela área central é onde o turista ele circula com seus veículos, às vezes em dia de chuva, a previsão do tempo às vezes nem sempre a gente consegue ajustar a folga com o dia da Claro, chuva, claro. né? Então eles fazem essa reclamação. De que forma o senhor pretende trabalhar aqueles espaços que têm dificuldade na pavimentação? Não, Pois e é. inclusive também quando tem algum evento, nem que eu não tenha evento, até o passeio mesmo na avenida, daqui a pouco a pessoa já nem vem de veículo para a avenida, porque acaba que não consegue estacionar. Mas realmente eu acho que eu mesmo tenho algum imóvel no cassino lá, e hoje onde é a nossa casa no cassino, há anos atrás, houve uma parceria com a prefeitura. E realmente os moradores acabaram também se cotizando. Claro que não é o ideal, já é pago IPTU, nas áreas de marinha também há uma bitributação, pois tem a história do Laudênio, o patrimônio da União, que é uma coisa também que é um verdadeiro absurdo. Mas eu acho que nós queremos, inclusive, em relação a isso, não só em relação ao cassino, criar um Conselho Municipal Gestor do IPTU, que é uma ideia que eu tenho, da minha marca e sinal, que nem diz o gaúcho, né? E é o seguinte, o Conselho Municipal Gestor do IPTU, também falando em transparência, ele vai dar transparência na arrecadação e democratização nas decisões. Então vai dizer, pô, mas vai ser elitista? Não. Nós vamos garantir que pelo menos 60% que for arrecadado no bairro vai ser investido dentro do bairro. E as pessoas vão saber, olha, o meu bairro arrecadou X, então 60%. O restante, evidentemente, vai ser aquele bairro que é superavitário, vai adotar aqueles que, infelizmente, por causa do valor venal do imóvel, então termina aquele clientelismo também. O vereador tal mora aqui nessa rua, ou ele contém muitos eleitores, e aí acaba que ele quer calçar a rua e aquele outro que não é afiliado político, ou quem tem terrenos em tal determinado lugar, então termina com isso aí. Agora eu acho que nós temos que realmente, em primeiro lugar, dentro do orçamento do município, calçar o maior número de ruas dessa área central e realmente expandindo. O cassino, na realidade, é uma cidade, né? Imagina, o cassino mora 40, 50 mil pessoas, principalmente depois da Covid, agora depois. Então, o sonho de consumo. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que atrair população, como eu disse no início, as pessoas têm que voltar a morar no centro da cidade, a usar essas áreas. Tão triste, o centro virou uma cidade fantasma. Então, quando não for possível e a população aceitar, vamos fazer parceria. Esse imóvel é na rua Luiz Germano. Tem ali na rua lateral da SAC, tinha telefone. Tem uma quadra que ficou sem calçar. Os moradores não quiseram. Agora, o que valoriza? Na época, claro, é difícil, cada um paga de uma maneira, mas até onde está essa casa, depois uma quadra e pouco, eu tinha outra que acabei vendendo. Mas na época foi 1.800, R$ 2.000. Olha o que
agrega de valor ao imóvel, ainda mais num local que hoje o cassino, para quem atua no ramo imobiliário, a pessoa compra um terreno, 2 terrenos, constrói duas casas e daqui a pouco com o valor de uma fica com a outra de graça. Então, realmente, vamos estabelecer parcerias, se não for possível dentro do orçamento, para nós entrarmos com a mão de obra e alguma parte do recurso e o morador, se quiser realmente ter a sua tranquilidade de não andar no inverno no barro e no verão a areia solta, as casas empoeiradas, a dona de casa, lá a funcionária, é só o tempo de passar a primeira vassoura, daqui a pouco já está tudo cheio de areia. Né? Muito bem, candidato. Então, só para lembrar, estamos conversando com o Dr. Esperon, candidato à Prefeitura do Rio Grande pelo Partido Democracia Cristã. Candidato, vamos para a 8ª pergunta, que é sobre a taxa do lixo. Sabemos que ela está na lei do marco do saneamento básico, né? E isso está gerando algumas polêmicas em algumas cidades, mas gostaríamos de ouvir, né? Apesar de Rio Grande já ter essa cobrança no seu IPTU, tá? Mas isso é algo que é bastante interessante. A cobrança de taxa de lixo é uma questão sensível entre os moradores da cidade do Rio Grande, principalmente em relação ao valor e à prestação de serviço. O senhor tem algum plano para revisar a taxa? Sem dúvida. Né? O tema é muito amplo, o marco legal do próprio saneamento. Nós perdemos o trem da história quando, por 2 oportunidades, esteve na Câmara de Vereadores, porque a concessão do serviço de água e esgoto é feita ao município. E o município do Rio Grande sempre foi o município que deu mais dinheiro para a Corsã. Aqui nós temos essa benção que é a riqueza em água. O governo militar fez um canal adutor, que fez a redenção, oportunizou inclusive o distrito industrial. Eu me lembro que eu era criança no cassino, na casa do meu pai, a uma quadra e meia da avenida, na Avenida Atlântica, né? Tinha que ter bomba porque faltava água, tinha que levar água da cidade, tinha que levar água mineral e nunca mais teve esse tipo de problema. Então nós advogávamos a municipalização do serviço de água e esgoto, porque, por exemplo, o município de Piratini, a captação e distribuição do metro cúbico de água, R$ 30. Aqui em Rio Grande, o custo R$ 12. E aí, o Rio Grande sempre, mais uma vez, financiando os outros municípios. Então, isso acho que realmente não é mais factível, devido ao governo do Estado ter vendido a Corsã, mas nós não, vamos dizer, aceitaremos essa bitributação, né? Ou cobra pelo IPTU, ou então cria esse outro recurso, pois não vamos entrar em contato com a concessionária, porque realmente o cidadão não pode ser mais penalizado, né, com mais outra taxa. E, inclusive, né, en passant, o que aconteceu agora recentemente, e também com o projeto estruturante, um IPTU verde, para que os bairros, os próprios vizinhos, cada um policiar o outro e sim ter um desconto, porque também senão é enxugar gelo. Por mais que o poder público atue, acaba que ali uma exceção, aquela história da laranja podre ou da maçã podre no cesto. Então nós queremos inclusive a situação dos agentes ambientais para reciclagem, né? Que é extremamente importante, não cair na mão daquelas pessoas que pagam aquele preço vil lá pelo alumínio, né, pelo plástico, e ao mesmo tempo organizar esse sistema para ter uma cidade realmente limpa. Isso é uma questão de saúde pública. Né? Candidato, uma outra pergunta bem delicada também, né, é sobre o nosso comércio informal. O comércio informal é uma realidade em Rio Grande e pode impactar significativamente os negócios formais. Como o senhor pretende lidar com essa questão, considerando os efeitos na economia local? Me fico muito à vontade, pois é lógico, como cristão,
em Mateus 22 fala que todos nós temos as nossas necessidades. Só que é uma situação inadmissível. Atrapalha os transeuntes, atrapalha aqueles que pagam altos aluguéis no calçadão. Eu me recordo no tempo do meu jovem. O meu jovem, para aqueles que não sabem, é o nosso amigo Renato Espino Albuquerque, que conseguiu deixar a Praça Tamandaré e hoje voltou talvez o que era antes. E lógico, essas pessoas tiveram problemas nos seus países, lá, aquela coisa toda, nem vamos entrar nesse mérito, só que eu não vou aceitar esse tipo de situação. E outra coisa que eu não falo, isso aí daqui a pouco tem alguém lá em Porto Alegre, em São Paulo, um atacadista, que essas pessoas infelizmente precisam trabalhar. E da onde será que vem esse recurso? Eu sou bastante ousado. Será que quem financia isso aí é dinheiro legal? Aonde é que está a Receita Federal? Onde está a Receita Estadual? Então, no município nós realmente nós não queremos esse tipo, nós vamos estar do lado, né, do comerciante legalizado, com seu alvará, que arrecada seus impostos e que inclusive arca com, às vezes, com... E outra coisa, nós temos que ver essa situação dos aluguéis elevados, né? Claro que o proprietário, nós estamos na livre iniciativa, mas nós, tem que haver realmente alguma outra maneira, não sei se é o IPTU progressivo, não tem a função social da propriedade. Na realidade, não é querer ser, eu sou liberal, mas ao mesmo tempo o bem comum tem que existir, né? Não pode ficar o porquinho de engorde e botar daqui a pouco o empresário que tem um capital, mas não tem condições de ter um prédio, e aí algumas pessoas simplesmente arranjar alguém para trabalhar, para correr os riscos, né? Não. Temos que encontrar um modus vivendi harmonioso. Agora, em relação ao comércio informal, não vamos tolerar esse tipo de situação. Sobre as parcerias público-privadas com os serviços municipais. Dado o histórico do Rio Grande em atrair grandes investimentos, qual é a sua posição sobre parcerias público-privadas para a prestação de serviços públicos municipais? Como essas parcerias podem beneficiar a cidade? Sem dúvida, até vou puxar para os diferentes ramos, somos extremamente favoráveis e puxando para o ramo da saúde, nós pretendemos criar uma Fundação Municipal de Saúde, que seria uma empresa pública de direito privado, aos móveis da EBSER, que hoje gerencia com um grande avanço o Hospital Universitário, da qual eu sou servidor concursado. E nosso plano de governo consta a criação de um hospital rural no distrito da Quinta, hospital comunitário, onde o terreno existe lá na Vila da Quinta, do Poder Público Municipal. Há pouco vai haver um financiamento e criar uma associação que esses sócios, muitas vezes as pessoas não têm aqueles valores estratosféricos da internação hospitalar particular, nem dos honorários médicos. Nós temos cartões de desconto e na realidade as pessoas têm um valor a mais, se associam e vão ter um outro tipo de serviço. Então, nas mais diferentes... pasmem, quando eu estava falando da agroindústria, o município do Rio Grande não produz 1 quilo de embutido. Não tem. Então, nós somos extremamente favoráveis. Nós sabemos que o orçamento do município, apesar de ser um orçamento extremamente grande, mas para certos investimentos, então, realmente, nós, em relação a uma coisa que pode ser utópico, não sei se chegaram a ler o plano de governo, uma situação bastante ousada. Ontem, inclusive, ainda fiz contato com um escritório que tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, uma empresa austríaca que tem 130 anos de tradição e 100 anos na construção de teleféricos. Por que não uma concessão aí de 50 anos? Olha, nós temos aqui, para falar em turismo, coisas que nenhuma outra cidade tem. Às vezes o turismo
é ir lá olhar uma medalhinha de não sei o quê, não é que não seja importante a relíquia. Nós temos aqui turismo de água doce, de água salgada, turismo religioso, a Procissão Nossa Senhora de Fátima, os museus que infelizmente é um absurdo ficarem fechados fim de semana. Então como é que feriado fim de semana os turistas estão e aí não no museu fechado? Então o que eu estava falando ainda, um teleférico ligando a Henrique Pancada à localidade do Porto do Rei na Ilha dos Marinheiros, com restaurantes, isso certamente atrairia muito turismo e também favoreceria. Na Ilha da Madeira tem 7 teleféricos. Então eu acho que nós temos que, não é ser megalomaníaco nem utópico, mas pensar pequeno. Cada vez que nem diz o gaúcho nós vamos nos achicar. E infelizmente nós hoje temos essa situação por realmente, já falei sobre as representantes políticas que eu acho que, para o meu ver, não se autenticaram, e também porque é aquela história. O gringo lá na Serra, até falando do nosso amigo Jaime Decaro, meu colega de aula do Colégio Jonadar, chega lá na Serra, que nem eles dizem, tem uma pizzaria. Aí o outro vai lá e abre do lado. E sabe por quê? Porque a outra vai estar daqui a pouco lotada, e o outro não quer esperar na fila, entra. Aqui o fulano de tal vai abrir até longe de uma outra. Não vai dar certo, já tem 3. Então vamos terminar com esse coitadismo, a gente se achicando. Vamos para frente, vamos ser ufanistas. Tá certo. Um entendimento nosso, candidato, isso é um entendimento nosso como entidade, falando em turismo, é que entendemos que a necessidade de uma Secretaria de Turismo estar funcionando, inclusive sábados, domingos e feriados. Quando Luiz, o turista vem. Se me permite, olha a quantidade de uruguaios, de argentinos que passam na Vila da Quinta, naquele entroncamento rodoviário, e essas pessoas passam já direto para Santa Catarina, para as praias do Litoral Norte. Tem que encontrar uma maneira de atraí-los, né, um turismo receptivo que faça que eles venham ao centro de Rio Grande, ao balneário, né? Realmente, olha, às vezes, por exemplo, em relação ao turismo, uma coisa que não custa nada, praticamente. Quantos dos 497 municípios não conhecem, muita gente não conhece aqui o nosso litoral sul, com as suas peculiaridades, e vão para o litoral norte, que não oferece um mar melhor que o nosso, lá aquele chocolatão de Tramandaí, Capão da Canoa, Imbé, poluído. O próprio município de São José do Norte, Praia do Mato Grosso, e nem vou falar já em direção lá Tavares, Mostarda, Lagoa do Peixe. Bom, isso temos que integrar a região também. E aí, ao mesmo tempo, fazer o seguinte, custo baixíssimo. Pega as coordenadorias estaduais de educação, cria uma Olimpíada entre os alunos sobre o mar, algum tema relacionado. E aí os campeões das coordenadorias ali, adolescentes, pré-adolescentes, teriam um fim de semana no hotel, no cassino, em Rio Grande, ou até em São José do Norte mesmo. E aí esse adolescente, pré-adolescente que viria, ele seria o embaixador de Rio Grande, aí contaria, levaria as fotos, os seus pais, seus parentes, seus vizinhos. O que custa? Isso aí é uma questão de organização, conversa com a Secretaria de Estado da Educação, as coordenadorias, e aí vai fazer aquele. Qual é o custo? Que quase zero, né? Faz uma parceria aí com um empresário, ou pega uma tarifa subsidiada para não machucar o empresário, mas certamente os empresários seriam parceiros, porque certamente é uma sementinha e o município simplesmente. Mas nós temos que ter. Outro dia eu encontrei uma senhora aqui no centro, uma paciente minha, e tem pessoas que dizem que eu sou um pouco seguro, não sou mão aberta. Não, graças a Deus eu vivo bem, mas eu tenho uma filosofia: a gente não tem o que ganha, a gente tem o que deixa de gastar. Então não podemos deixar sair coisas pelo ralo, coisas sem necessidade. Aí essa senhora ainda me disse: pô, se o senhor cuidar dos negócios públicos, como o senhor cuida das suas coisas, o senhor vai ser bom prefeito. Então, realmente.
estamos à disposição aí com alguma capacidade criativa e realmente enxugando o custo. Não vai ter luz acesa em peça onde não tiver alguém trabalhando. E bastante coisa. Ah, é pouquinho dali, pouquinho daqui que faz falta para uma cirurgia, para a resposta do serviço público do que o imposto que cada um paga. Muito bem. A pergunta 11ª. Atração de investimentos. Com a localização estratégica de Rio Grande e a sua importância logística, na sua opinião, qual é o papel da Câmara de Vereadores e da Prefeitura na atração de investimento? E como o senhor pretende colaborar para tornar a cidade mais atrativa para novas empresas? Muito bem. Já lá no início nós falamos sobre isso, né? Na agilidade, na celeridade do licenciamento ambiental, daquilo que é atinente ao município. Daí a pouco, realmente, de acordo com o número de empregos, algum tipo de isenção. Não, realmente ser parceiro, porque na realidade qualquer renúncia que se faça, desde que gere emprego, na realidade o ganho é muito maior para cada real que nós facilitarmos. Então, não só aquilo que for possível pelo município, mas cobrar do Estado, porque afinal de contas, o próprio retorno do ICMS, do IPVA, de todo mundo que tem o carro. Por exemplo, nós temos os ônibus de determinadas empresas não são emplacados no município do Rio Grande e fazem a linha para Rio Grande. Vamos dizer, o Expresso Embaixador, tá, a sede é em Pelotas, mas faz a linha de Rio Grande. Vamos conversar com metade dos ônibus tem que ser emplacado em Rio Grande, então tem onde buscar. Então nós estaremos realmente sempre ao lado daqueles que quiserem empreender no município. Não poderia ser de maneira diferente. Ok. A 12ª pergunta, então, é sobre educação e mercado de trabalho. Rio Grande tem uma forte tradição, mas enfrenta... Rio Grande tem uma forte tradição educacional, mas enfrenta desafios em alinhar a formação com as demandas do mercado. Como o senhor pretende colaborar com as instituições educacionais para garantir que os jovens estejam preparados para as oportunidades locais? Na realidade, nós precisamos um grande convênio entre a universidade, não só a FURG, como as instituições privadas, para que eles, inclusive, nos ajudem nas escolas. Por exemplo, a situação que está dentro das leis de diretrizes básicas da educação, nem poderia ser diferente, a política inclusiva das crianças do espectro autista na sala de aula. Então nós precisamos de monitores, né, de pessoas que possam ajudar nossas professoras e, ao mesmo tempo, a incluir na educação básica a educação financeira, a educação ambiental, a educação de trânsito e o empreendedorismo, né? Porque eu tenho dito que a gestão pública, as secretarias, elas precisam atuar na transversalidade. O que quer dizer isso? Elas interagirem. O secretário da Educação, ele é da Educação, mas o secretário da Agricultura tem que ter hortas escolares. Daqui a pouco tu, além de fornecer a merenda para as crianças, tu vai estar instigando que uma pessoa vai procurar um curso de agronomia. Também falo em relação a um projeto que eu tenho que chama-se Educador de Bairro. O tempo que vão estar a criança no turno inverso, se nós não conseguirmos ter escola de tempo integral, mas nos bairros não existe uma professora no outro turno, mas existe uma senhora que faz artesanato, vai estar ensinando as meninas e vai estar tranquilidade para aquelas mães que são trabalhadoras e são mães solo. Tem um serralheiro, por exemplo, aqui na Junção nós temos um amigo mecânico, o Dida, que ele, não, eu boto uma bancada aqui, ensino o ofício de mecânica, que eles saírem bem, eu já os emprego. Então, também é outra situação, daqui a pouco tu estás apenas dando uma ajuda para o material que essa pessoa não é professor,
mas a criança, um serralheiro, um marceneiro, vão estar aprendendo um ofício. Sem contar que nós, como falei anteriormente, nós somos pródigos porque nós temos realmente a FURG, o IFE, que tem a robótica, né, essa situação toda, a tecnologia da informação, né, toda essa situação da geração realmente que digital. Né? Com certeza. Inclusive, o nosso SENAC tem muitos braços com referência ao ensinamento. Sem dúvida. Não. Desde da formação de cabeleireiros, eu mesmo fui aluno da Rochelle Hudson, no Senac antigo, quando teve um curso ali de dicção, de oratória, que era uma radialista famosa, fui aluno do Senac, tinha um curso de datilografia tão antigo. Isso. Exatamente. Então, sempre um papel importante do Sistema S e esse braço que realmente está ligado ao comércio, o SESC e o Senac aqui. O SESC, onde tem a academia também. A minha filha, inclusive, é aluna ali do SESC. Muito bem. 13ª pergunta, ou seja, a penúltima, sobre a infraestrutura urbana. Desculpa a brincadeira, eu sou um pouco reverente. É a 12ª e meio. Depois vem a 14, né? Parece que não, esse número não vai ter a partir mais de... Não tem perigo mais de ter em Rio Grande esse número aí. Vai ser abolido por decreto. É 12, 12,5, 14. Questão. Tá bem, candidato. E aí Rio Grande vai ser pioneiro e vai levar isso para o resto do país. Terminar esse tipo de coisa que defende, são democráticos, defende a ditadura na Venezuela, busca um médico, entre aspas, que não precisa revalidar o diploma de Cuba, só porque o senhor e a senhora são do sistema de saúde, tem que ser atendido por uma pessoa que não sabe qual é o tipo de formação, né? Se a gente quiser trabalhar em qualquer país do mundo, você tem que fazer a revalidação. Agora aqui no Brasil, esse partido aí, Partido dos Trabalhadores, ele simplesmente passou por cima, né? E na realidade lá o curso, inclusive, tem alguns que não são nem médicos, são tecnólogos em medicina. É diferente, mas, né, infelizmente. Então vamos falar sobre infraestrutura urbana. A infraestrutura de Rio Grande, especialmente nas áreas comerciais e de acesso ao porto, é vital para o funcionamento da cidade. Quais são suas propostas para melhorar a qualidade das vias e infraestrutura, garantindo o fluxo eficiente tanto de mercadorias quanto de pessoas? Sim. A situação passa realmente pelo que eu disse. A pavimentação. Outra coisa, não adianta trocar de lugar ou largar agora no fim perto da eleição, aos estertores finais de um governo, uma casquinha, né, de asfalto. Nós temos uma usina de asfalto e estava inoperante, uma hora para outra ela ressurge uma outra empresa terceirizada. Então, realmente tem que ir. Agora, não fazer daqui a pouco menos, mas bem feito e definitivo. Essa situação mesmo da Corsã, aí ela abre o esgoto, depois vende a empresa para calçar e o conceito não fica igual. Então, realmente, tem que ser feita uma reengenharia na nossa infraestrutura. Ruas centrais da cidade em péssima situação. Não, isso não vamos aceitar mais esse tipo de situação no município. Tá bem. Então, vamos para a última pergunta, que é sobre tecnologia e produtividade nos serviços públicos. Com o avanço da tecnologia, Rio Grande tem a oportunidade de modernizar seus serviços públicos. Qual é a sua visão sobre a utilização de novas tecnologias para aumentar a produtividade dos serviços municipais e diminuir a necessidade de contratação de mais servidores? Evidentemente não podemos negar, né, essa revolução digital, que já não é de agora e cada dia que passa. Agora, tem situações que jamais vão ser substituídas do contato epidérmico. Não podemos tratar o cidadão como um número. Tudo que realmente puder dar celeridade através da tecnologia, evidentemente que nós vamos investir pesado. Agora, ao mesmo tempo, ainda temos algumas pessoas que têm dificuldade e nós temos que ter respeito por essas pessoas e mesmo aquelas que têm uma facilidade, a pessoa, os próprios bancos, eles foram diminuindo,
hoje já estão revendo, né, já estão revendo essa situação. Agora, a virtude não está nos extremos, está nos meios, né? Aí não é da minha marca esse não. Eu acho que nós temos que realmente ter a harmonia, ao mesmo tempo ter a velocidade da era digital, mas não podemos deixar de dizer que é a Dona Maria Flávia Araújo dos Santos. Não é o número 18.548. Se nós vamos ter, como cristão, um respeito, um atendimento, uma acolhida e na parte do gerenciamento mesmo, por exemplo, na Fundação Municipal de Saúde, existem programas, porque isso sai um custo muito alto. A pessoa pega um médico que está habilitado, está com a sua caneta, seu CRM, aí de manhã faz um exame no posto de saúde, depois faz de tarde na UPA, de noite faz na Santa Casa. Aí realmente tem que faltar dinheiro. O problema da saúde, lógico, em tudo a verba, o recurso. O problema da saúde, grande parte, fora desvios, é o gerenciamento da saúde. Então, é duplicidade de exames, exames sem necessidade. Eu trabalho na universidade, não sou docente, mas sou preceptor da residência médica, lido também com os alunos do quinto e do sexto ano. Então, tem que ter muito cuidado, porque hoje, até pacientes vamos dizer, de poder aquisitivo, a pessoa vai no médico já sai com um catatal de exame, porque a ressonância, porque tem que ter contato, tem interesse mercantilista, e aquele médico às vezes não pede o exame mais moderno e não presta. Não, na realidade nós temos que orientar as pessoas primeiro serem examinadas. Às vezes nem tocaram no paciente e já está com um catatal de exame, dando tiro para tudo que é lado, e aí larga num posto de saúde, um médico com carinho, é um cheque em branco. O cara pede o que quer, que bem entende. Não pode funcionar dessa maneira. Então tá, candidato. Falamos com o candidato Dr. Esperon. Democracia Cristã, 27. Muito bem. Em nome do Sistema FEComércio, SESC e SENAC, os sindicatos patronais do comércio, Sindilojas e Sindigêneros agradece. E obrigado por estarem conosco até aqui. E também vou passar para o Dr. Esperon para fazer as suas considerações finais, que é igualitária a todos que participaram conosco, que são de 2 minutos. Muito Vamos bem. cronometrar. Se passar algum pouquinho, não tem problema. Já está valendo? Já vamos marcar aqui, já para Muito deixar bem. valendo para o senhor. Só um pouquinho que já vamos deixar valendo aqui para o senhor. Não tem problema. Luiz Escobar. Ok. Muito bem. Então, mais uma vez, agradecer a direção do Cindy Lojas, do Cindy Gêneros, que está nessa parceria, o empresário do Castanha, né, lá da Rua Minas Gerais. Muito tempo atendi naquele posto ali nas proximidades, né, na Rua Paraná. E dizer que, sem falsa modéstia, nunca pensei em ser prefeito. Achava que a minha carreira iria ser no legislativo, mas por uma série de circunstâncias eu realmente coloquei meu nome à disposição e me sinto preparado por ser rio-grandino, ter optado retornar para a minha cidade. Trabalhei do ano de 92 ao ano de praticamente 4 anos estive fora da cidade. Durante esse período estava em Rio Grande várias vezes, mesmo residência em Rio Grande, fazia alguns plantões fora da cidade, mas conheço os 4 cantos do município, a zona urbana, a zona rural, a zona da classe média, desde aquele nosso irmão que tem maior dificuldade. Então, acho que tenho sensibilidade, como disse anteriormente, algum preparo, idoneidade de me colocar a serviço, e convoco os senhores, as senhoras, os jovens, os idosos, todas aquelas pessoas que realmente querem ver novos rumos, novos tempos, que agora, nesses 20 e poucos dias que nos afastam do pleito de 6 de outubro, para que a partir de 1º de janeiro de 2025, Dr. Esperon e Sullivan, vice-prefeito, possamos capitanear um novo rumo, novos ares, novos dias para Rio Grande, e cada um seja um pregador de esperança e de boas novas, de um pleno emprego e saúde para todos. E com a ajuda de vocês faremos um baita
Governo, um baita abraço para todos e mais uma vez muito obrigado ao Cindy Lojas e ao Cindy Gênesis. Muito obrigado, candidato. Uma boa tarde.